Existem alguns mitos e verdades sobre a IA e a psicologia. E alguns desses mitos a gente vai desmistificar aqui agora, fazendo algumas perguntas no vídeo de hoje. Fiquem ligados. Bom, Valdemir, a primeira pergunta mais séria. A inteligência artificial vai substituir o psicólogo? Sim. Eu vou te sugerir assistir o outro vídeo que eu explico isso mais profundamente. Mas se ele é um profissional irrelevante hoje, ele pode ser irrelevante amanhã. Então, é recomendável, sugerido, pegando o ponto da sugestão do outro vídeo, que o profissional se dedique ao trabalho dele. Então, se você é um profissional que não sabe construir um raciocínio clínico, você não entende de psicopatologia, você não tem uma formação sólida numa determinada área, você é substituível por qualquer um. Então, por exemplo, vou pegar para sensibilizar um pouco aqui, o ponto é o psicólogo ou o pastor. Se o pastor ou o padre ou o pai de santo, se o líder religioso sabe bem o lugar dele e o psicólogo sabe bem o lugar dele, os dois sabem que onde um entra, o outro complementa. Porque a pessoa tem aspectos de religião, se ela for de um determinado segmento, da fé dela, e tem o aspecto do sofrimento emocional. Porque a inteligência artificial vai substituir o ortopedista? Dependendo do ortopedista, sim. Né? Porque tem ortopedistas que são irrelevantes. Mas é fato que há técnicas para que o ortopedista ajuste questões ósseas do seu paciente. E o psicólogo do comportamento. Então, você está aí me ouvindo, é psicólogo? Tu é psicóloga? Se você estiver com medo da inteligência artificial te substituir, talvez, eu não estou afirmando nem acusando, Eduardo, talvez sua relevância seja questionável. Eu quero é que tenha um monte de inteligência artificial para me ajudar a fazer o meu trabalho. Perfeito. Esse é um grande ponto, É talvez que eu falei, talvez. E as máquinas? Você acha que as máquinas vão começar ou vão entender muito mais sobre os nossos sentimentos do que nós mesmos como seres humanos? Boa. Eu sou um gordinho que corre, tá? Eu não corro tanto assim, então recomendo casais fazerem caminhadas juntos, fortalece muito o relacionamento. E estávamos correndo, eu e Vivian, e passou por nós. A gente hoje ainda faz 3 quilômetros correndo só, mesmo que nossa caminhada seja no total de 8. A gente faz 3 correndo. E aí passou um homem por nós e ele tinha uma perna mecânica. E nós olhamos e falamos, que legal, que exemplo para nós. Ele é um atleta, cara, com uma perna mecânica. Até que ponto nós vamos ser humanos ou a parte de nós de máquina? Naquilo que precisar. Como nesse exemplo que eu acabei de dar. Então tem um corpo humano e tem uma máquina contribuindo para melhorar a qualidade de vida daquele corpo humano. Estávamos conversando aqui no making off e o assunto era sobre ciborgue, tecnologia, assim, essas coisas. Então, talvez as máquinas possam nos ajudar com essas coisas no futuro. Mas a humanidade, nossa emoção, a experiência humana, ela é replicável por outro humano. Então, por exemplo, um ponto, né? Um homem não tem condições de saber o que é a percepção da experiência de menstruar ou de parir um filho, o ato do bebê nascer. Isso é uma experiência da mulher. Então, será que os homens vão compreender um dia a experiência das mulheres de ter uma vida gerando dentro delas? Pouco provável, né? Não estou usando a palavra impossível, estou usando a palavra pouco provável, mas, sobretudo, que homens e mulheres entendam suas experiências humanas, complementem-se e usem as máquinas, seja o martelo, seja a inteligência artificial, seja a iluminação de uma gravação para poder melhorar a sua experiência como humano. Perfeito. São pontos bem interessantes, né? A gente tem que saber dividir bem isso.
né? Como a gente está fazendo um desfecho do nosso pensamento com relação à IA e junto à psicologia, a gente sempre tende a ficar pensando assim, cara, mas o que é real, o que é fantasioso dentro da psicologia e que a IA, às vezes, possa trazer de realidade para um paciente e aquilo se torne verdade, se torne realidade, o que deveria ser fantasioso, né? Tem alguma coisa assim, cara, isso aqui é totalmente fantasioso, não tem como eu pegar uma informação dessa de uma IA e colocar como real, porque isso aqui não existe, tipo, é utópico, isso aqui é infundado. Existe alguma... Isso é muito difícil, Eduardo. Eu tenho um exemplo bem simples para te trazer para cá. Olha só, eu tenho 2 filhos e com o meu filho, por exemplo, então eu recomendo, pai e mãe, que eles descubram o que seus filhos gostem e faça isso junto com eles. Aproxima a relação. O meu filho gosta de futebol, eu não gosto de futebol. E ele pega o personagem do jogo e ele constrói o personagem do jogo com uma imagem que ele gosta. Só que a imagem do personagem não é igual a dele. Ele é um personagem que é negro, só que o penteado do personagem é diferente do penteado que ele de fato tem. Ele é um atleta. Qual é o ponto em que separa a realidade da vida real aí nesse ponto? Há um lugar que ele é comum, é uma zona cinzenta, principalmente para essa geração que já nasceu com essa tecnologia na mão, onde o que a pessoa que ela nunca viu comenta sobre ela na internet vai balizar, tipo, o mês dela, talvez, direcionamento da vida dela. Olha o que falaram sobre mim. Eu não estou falando assim, parece que eu estou debochando, não é isso, não. É sobre uma emoção que é inadequada para aquela situação. Então, o que é a realidade, o que é o real, hoje isso é muito discutível. Então, para ajudar os jovens, vamos ajudá-los a desligar a tecnologia um pouquinho, pisar o chão na terra e na terra ler-se areia de praia, campo de futebol, para que eles tenham contato com coisas palpáveis e melhore a experiência humana deles. Perfeito. Na verdade, assim, você acabou puxando o gancho da última pergunta, que é a pergunta final, que a gente fala exatamente sobre isso, né? O que eu penso exatamente sobre isso e queria saber a sua opinião para a gente fechar de maneira maravilhosa, como tudo que você passou aqui, ensinamentos que vão servir muito para a minha vida, e para o meu cotidiano com a minha família e no meu trabalho, lógico, né? Que a gente sempre pega algo para agregar no nosso dia a dia. A tecnologia, ela tem que ser abraçada, ela tem que ser usada, ela tem que ser uma ferramenta. Mas em que ponto você deve buscar cuidar da sua saúde mental e do seu psique, do seu físico? Aonde você já começou meio que falar disso, de deixar um pouquinho de lado e tudo, mas aonde é que a tecnologia, ela tem um limitador ali e daquele ponto em diante você precisa cuidar da sua saúde mental, do seu físico, do seu dia a dia, dos seus relacionamentos? Aonde isso é relevante para a gente poder fechar esse tema? Eu vou ser muito sincero com você, tá? Eu não sei responder essa pergunta. Eu estou falando sinceramente, mas eu vou refletir sobre ela agora, tá bom? Até que ponto, né, é a pergunta? Eu realmente não sei responder essa pergunta. Eu vou refletir sobre ela. Eu quero dividir uma experiência com você e com o público. Eu dei uma sugestão para minha esposa demitir uma funcionária dela. E eu disse, demite essa pessoa. Essa pessoa era uma profissional que trabalhava na nossa casa e ela começou a ocupar um lugar que não era dela. Então imagina, se por um lado tem uma relação ali de chefe profissional e o chefe tem que respeitar, humanizar, tratar com todo carinho e cuidado essa outra pessoa. Mas havia um ponto em que essa pessoa que veio para auxiliar a Vivian me parecia estar ocupando o lugar dela, mandando na casa dela, dizendo para ela que isso, aquilo outro não poderia ser feito como ela queria. Então eu fiz uma pergunta: quem é aí? É você
cuja casa te pertence ou é essa pessoa? Então foi tida uma conversa respeitosa, uma conversa carinhosa, dividido ali a objeção, ouvido o outro e uma relação profissional foi encerrada. Então, até que ponto você está entregando a sua casa na mão da sua mãe, por exemplo? De agora é a sua família, quem é a mãe dos teus filhos é sua mãe. Ou até que ponto o pai do teu filho é o celular que ele tem? Será que não está na hora da gente demitir esse outro? Ou reduzir a sua atribuição na nossa vida? Por isso eu disse, eu não sei realmente responder essa pergunta. Qual é o ponto? Onde termina a mesa? Essa termina aqui. Mas e nesse caso, onde acaba? Qual é o limite? Então, dica prática, e eu até vou te pedir, repete a pergunta, por favor, para eu poder complementá-la. Aonde a parte da IA como material tecnológico, ela influencia na saúde mental e no físico, no psique humano? Novamente, né, eu quero complementar dizendo que eu não sei a resposta exata, mas, por exemplo, e eu quero recomendar, inclusive, para as pessoas, se você tiver condições, tenha um relógio smartwatch, que ele vai ajudar você a medir quantas horas você dorme. E aí, sono é um pilar de saúde emocional. Um outro pilar de saúde emocional é a alimentação. Então, você pode colocar a tecnologia e a inteligência artificial no teu próprio celular para te lembrar que é a tua hora de comer, beber água. As pessoas esquecem de beber água. Sim. Mas qual é o ponto ali? Tá entendendo? Eu não sei responder mesmo. O ponto qual é o limite? Porque há uma ação que ela vai me lembrar, mas eu posso decidir beber ou não beber. Sim. Há uma ação em que eu estou correndo, a gente calcula o pace, né? O meu passo na corrida. E aí, Vivi, a gente está diminuindo a passada. Ou Valdemir, a gente está diminuindo a passada. Ou Vivi está indo rápido demais. Ou Valdemir está indo rápido demais. E aí a gente reduz o pace. Então ela está aqui comigo, me ajudando na passada da corrida para que eu melhore minha condição física. No meu sono, falei. Na alimentação, eu falei. Na atividade física. Mas olha só, no autoconhecimento e nos relacionamentos, aí, brother, é mais complicado a inteligência artificial, que são os 5 pilares da saúde emocional. Então, desculpe dever a resposta a você, Eduardo, e ao público, mas acho que essa é uma contribuição que eu poderia deixar, de deixar a inteligência artificial nos auxiliar, mas ainda assim a gente vai estar no comando, mas onde é o ponto, eu realmente não sei. Bom, então fica claro de que o ponto, quem determina é você, quem determina é você, sou eu. Cada um tem o seu limitador e espero que todos tenham limitadores bem definidos para que aquilo não se torne mais real do que a própria realidade. Nossa! Esse era o ponto. Para que a inteligência artificial não seja mais do que você é. Muito bom. Exato. Irmão, obrigado demais. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso, enriquecedor. Eu agradeço. Que trouxe muito para nós aí nesses vídeos aí. Obrigado você pelo convite. Obrigado você por me aturar até aqui. Não, maravilha, maravilha. Vamos ter outras, vamos ter próximas. E se você curtiu esse vídeo, achou ele relevante, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados.